Hoje eu quero trazer para vocês um caso específico. Esse caso é um caso da nossa especialização em implantodontia aqui e uns alunos fizeram 2 implantes numa região onde tem 2 dentes faltantes. E esses implantes, eles foram colocados e a gente vai fazer uma prótese fixa dos 2 elementos unidos utilizando mini pilares. Mas a ideia de falar sobre isso é por outro motivo. Já aconteceu com vocês algum caso onde os transferentes ou escambores se batem na hora que a gente vai moldar ou escanear um caso? Como a gente pode resolver esse tipo de problema? Eu vou explicar para vocês algumas questões relacionadas a isso e vou te dar algumas soluções. Fica até o final desse vídeo que eu te explico tudo certinho como. Para a gente começar a entender isso, a primeira coisa que a gente deve pensar, a gente pode realizar próteses a partir de moldagens e de escaneamentos, mas o fluxo de escaneamento ou moldagem de próteses sobre implantes é diferente de um jeito ou de outro. Começando pela parte analógica, como que a gente faz? A gente vai lá, pega o nosso paciente, instala em cima dos nossos implantes um transferente analógico. Depois disso a gente pega a nossa moldeira, coloca materiais ou qualquer de moldagem, normalmente uma silicona de adição, coloca esse material ao redor do nosso escambore e em toda a boca do paciente, pega a nossa moldeira, seja ela uma moldeira comum ou uma moldeira personalizada, coloca na boca do nosso paciente, espera aquele material tomar presa, remove e a gente vai ter então na nossa moldagem o nosso transferente que estava encaixado no nosso implante na boca do paciente e nisso a gente vai colocar um análogo, que seja nesse caso analógico, e vai parafusar no nosso transferente que está dentro da nossa moldagem e depois disso a gente vai vazar gesso, criando um modelo igual à boca do nosso paciente. A partir disso a gente vai levar isso para um fluxo para confeccionar o nosso dente. É assim que a gente faz uma moldagem analógica. A moldagem digital é parecida com isso, mas tem alguns nuances diferentes. Inicialmente porque a gente vai fazer isso com um scanner. Então, como que a gente faz? A gente vai ter a boca do paciente, a gente vai instalar esse mesmo transferente, só que esse transferente é um escambore ou um transferente digital. A gente com o scanner vai escanear esse modelo e vai gerar um arquivo, onde nesse arquivo tem o escaneamento de todos os dentes e do nosso transferente digital. Esse arquivo vai para o nosso laboratório, o laboratório vai abrir isso dentro de um software. Lá no software ele tem já catalogado esse mesmo escambore digital e na ponta desse escambore digital, lá no laboratório, já tem o nosso análogo do implante digital. E o que vai acontecer? Quando a gente vai linkar o nosso escaneamento com o análogo lá no laboratório, a gente vai ter embaixo desse análogo do nosso laboratório, encaixado nele, o nosso implante. E quando isso foi linkado, a gente consegue gerar o nosso modelo, onde tem todos os dentes do nosso paciente e mais o implante. Então a gente gera um modelo digital. Para que a gente transforme ele num modelo como esse físico, a gente vai imprimir esse modelo e nesse modelo há o espaço correto para encaixar o nosso análogo digital, que na verdade nesse momento é um análogo físico, mas ele é diferente do nosso análogo analógico porque ele existe um encaixe que vai ser feito exatamente com o espaço que foi gerado lá no software para a gente poder colocar. E a gente acaba produzindo um modelo físico impresso para que a gente possa confeccionar a nossa prótese sobre implante. Uma coisa interessante que a gente pode pensar é que há uma necessidade de, quando a gente for fazer uma prótese digital, a gente ter um modelo físico. Não há uma necessidade, a gente pode simplesmente gerar o nosso trabalho, imprimir, fresar e já mandar para o nosso cliente, para o nosso colega ou nós mesmos, se a gente faz o nosso fluxo, instalar na boca do nosso paciente. Tá, Celso, e por que a gente faz modelos físicos impressos? Normalmente isso nos ajuda numa questão de ajuste. A gente vê se os contatos com os dentes são certinho, a gente vê se a altura da oclusão está certa e antes de a gente mandar aqui do laboratório para o nosso colega o trabalho, a gente já manda ele mais próximo possível, para que ele tenha poucos ajustes em boca. Mas por que eu falei tudo isso, Celso? Eu vou mostrar para vocês aqui no software como que esse modelo tá digitalmente e o que aconteceu de peculiaridade que é importante a gente entender. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês então uma coisa que é bem interessante e que é importante a gente entender. Esse caso então foram feitos 2 implantes, não vamos entrar no mérito de posicionamento dos implantes.
Eu só quero mostrar o que fez eu fazer esse vídeo e mostrar para vocês. A gente tem aqui a maxila do nosso paciente, a mandíbula e aqui a cabeça dos dois mini pilares que foram instalados em cima dos implantes. E a ideia é fazer dois dentes unidos em cima desses dois mini pilares. Quando a gente foi escanear o nosso paciente, né, que esse caso foi um caso que foi feito escaneado, olha o que aconteceu. Eu vou colocar os dois escambores aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu minimizar. Olha só, se a gente aumentar aqui um pouquinho o tamanho, a gente consegue visualizar que um escambore está dentro do outro escambore. E se a gente vai pensar, isso pode acontecer lá na boca do paciente? Não, isso não vai acontecer, porque quando eu colocar um escambore, o outro não vai entrar, ele não vai encaixar na boca do paciente. Tá, Celso, e como que a gente vai fazer? Se a gente for pensar isso no nosso escambore analógico, nós ia ter o mesmo problema. Os nossos escambores analógicos, eles iam encaixados e também iam se bater. O que poderia se fazer? Em alguns casos, utilizar escambores bem curtos, que não tem muitos no mercado para vender, ou eu poderia cortar esses transferentes analógicos e moldar com eles cortados, numa altura um pouquinho mais baixa. Isso faz com que nós tenhamos dificuldade na hora de remover da boca, junto com a moldagem, que escambores muito curtos não têm retenção. E aí a gente teria que criar alguma retenção extra para fazer um modelo vazado de gesso assim. E como que a gente pode fazer isso digitalmente? Como que a gente vai copiar esses escambores se juntos eles não conseguem ficar dentro da boca? Tem duas formas da gente fazer isso. Uma delas, a gente pode escanear um dos nossos escambores, colocar um deles na boca, encaixado então na cabeça do nosso mini pilar, aqui no nosso mini pilar, e escanear. Lá no scanner existem funções, na maioria dos scanners, no software dos scanners, de bloqueio, ou seja, a gente bloqueia aquele escambore para que quando a gente passar o nosso scanner ele não modifique aquilo, e a gente coloca o nosso outro escambore, o de trás, onde a gente consegue também fazer o nosso escaneamento. No nosso caso, o que aconteceu? Quando a gente fez isso no segundo escambore, o scanner começou a ter uma dificuldade, porque como um estava dentro do outro, mesmo a gente posicionando, se a gente for ver aqui, os nossos biséis de formas diferentes, aqui, o bisel do dente de trás, a gente acabou virando ele para trás, e o bisel do dente anterior a gente acabou virando para a lingual. Para quê? Para que um bisel do escambore e o outro, que é a parte onde vai linkar lá no software, no Exocad, no laboratório, não fique na mesma posição. Então nos facilitaria. Mas mesmo assim, o scanner fez o quê? Ele começou a copiar o de trás e ele não copiou, ele não conseguiu fazer a cópia dele inteiro, que é o que a gente queria fazer. Talvez algum outro scanner, que diferente do que a gente utilizou, poderia facilitar esse escaneamento dos dois juntos. Mas qual é a outra alternativa? A gente pode escanear então os nossos dentes e a nossa mandíbula, colocar o primeiro escambore e escanear. E depois disso, o que a gente pode fazer? A gente pode duplicar esse caso, ou seja, todo ele, os dentes, a gengiva, duplicar. Então, utilizar ele na mesma posição tridimensional e escanear o outro escambore. Ou seja, a partir desse escaneamento a gente vai ter dois modelos, ou se a gente quiser, três modelos. Um somente com os dentes, a gengiva e dois mini pilares, um outro modelo com os dentes, gengiva e o nosso escambore do dente da frente, e um outro modelo com dentes, gengiva e escambores atrás. A gente duplicar isso vai ser interessante porque a gente não muda tridimensionalmente a posição de todo o resto, ou seja, da gengiva e dos dentes. E aí quando a gente vai abrir esses arquivos num software, eles vão ficar todos eles na mesma posição. Se eu fizer isso em momentos diferentes, que normalmente não é o caso, a gente vai ter posições tridimensionais separadas. A gente poderia utilizar algum software para unir isso. Isso também poderia ser feito, mas muito mais simples. A gente manter a posição tridimensional dos nossos dentes de gengiva e só modificar entre um arquivo e outro a posição do escambore, fazendo com que, se a gente unir todos esses modelos aqui, a gente crie um modelo só para a gente poder trabalhar. Eu estou aqui aberto com o Mesh Mixer, a gente pode fazer um combine de todos eles. Então vamos lá, mandíbula e as duas maxilas, e eu combinei esses três modelos gerando um modelo só. Então a gente tem aqui esse modelo, se a gente quiser modificar ele de posição, a gente consegue. Tem uma coisa que nos facilita, tendo três modelos
para a gente linkar lá no software, porque pode acontecer de o Exocad, que vai linkar então esses scan boards gerando esse nosso modelo, ele pode não conseguir também linkar, porque aqui a gente tem um scan board dentro do outro. Eu estou aqui com um arquivo só com um scan board dentro do outro. O que eu poderia fazer dentro do nosso software lá? Eu fazer um modelo com um scan board e gerar a posição do nosso implante, pegar o outro scan board e também gerar a posição do nosso implante e depois eu unir todos eles. Nesse caso, o software conseguiu, com um modelo só, linkar esses nossos modelos. E eu vou colocar umas fotos aqui na tela mostrando para vocês como ele conseguiu linkar. Então, as cores azuis que a gente tem é quando o nosso scan board foi adequadamente linkado lá dentro do software do Exocad. Vou mostrar. Então vocês conseguem ver nessas fotos aqui que eles estão totalmente linkados e adaptados. E a gente pode, depois disso, então, trabalhar e já confeccionar as nossas próteses. Mas se ele tiver dificuldade, eu posso fazer isso separadamente e depois unir tudo num modelo só. E aí, pessoal, vocês gostaram então dessas dicas de escaneamento? No nosso dia a dia acontecem situações inusitadas, diferentes, e muitas vezes a gente tem dificuldade de resolver. Esse é um caso que dá o exemplo disso. A gente precisa pensar digitalmente. Se a gente entender todo esse fluxo, como funciona, ou seja, como o nosso modelo digital é confeccionado lá dentro do software, desde o momento que a gente escaneia o nosso paciente até na hora que ele vai linkar e gerar um modelo físico para que a gente possa fazer a nossa prótese, a gente consegue de várias formas mandar para o laboratório e não perder tempo fazendo com que a gente precise pensar em uma outra forma de fazer isso, ou adaptar algum scan board, ou adaptar algum transferente digital, ou em vez de escanear eu vou moldar porque eu não consegui pensar uma forma legal para fazer isso. E aqui eu consegui mostrar para vocês todo o pensamento digital para confeccionar esse modelo. E se a gente entender esse fluxo todo, vai ser muito mais fácil a gente sair de problemas que possam acontecer lá no dia a dia do nosso consultório. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, é bem importante. E você já teve algum caso assim no consultório? Escreve nos comentários. E alguma outra coisa diferente que possa acontecer e que contribua para que a gente possa discutir e aprender todos juntos sobre isso. Até mais!